Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 7. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 8 ao 10. Está escrito assim: Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Mas essa é aquela passagem que aquele centurião pede para Jesus para curar o seu servo, e aí ele diz assim: Olha, eu sei que o Senhor tem toda a autoridade, por quê? Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Então, assim como eu tenho soldados sob o meu comando, e quando eu falo qualquer coisa para eles irem a algum lugar, fazerem alguma coisa, eles se submetem a mim, eles se sujeitam a mim. Então eu sei que o Senhor tem a autoridade para dizer para essa enfermidade vai embora e o meu servo vai ficar curado, vai ficar restabelecido. Eu sei que o Senhor tem autoridade sobre essa enfermidade, assim como eu tenho autoridade sobre os meus soldados. Funciona do mesmo jeito. Essa hierarquia, eu entendi isso. E eu sei que toda autoridade está sobre o Senhor. Então, por isso que eu pedi para que o Senhor curasse o meu servo. E nos versículos anteriores, nós vamos ver que ele diz assim: Olha, eu não sou nem digno de que o Senhor entre debaixo da minha morada. Eu não sou digno disso, mas eu já entendi como que funcionam as coisas no reino do Espírito. Então eu já sei que a autoridade está sobre o Senhor, então eu peço, por favor, que o Senhor restabeleça a saúde do meu servo. Quando Jesus ouve aquilo, Jesus olha e declara: Nunca vi, nem em Israel, tamanha fé. Como que esse homem, esse centurião, ele conseguiu olhar para a vida dele prática como um líder de uma parte do exército e ele conseguiu entender que no reino do Espírito funciona do mesmo jeito e que a autoridade está comigo e que eu posso pedir para essa enfermidade ir embora e a enfermidade vai. Jesus ficou perplexo com aquilo ali. Como assim? Nem em Israel eu encontrei tamanha fé. E aí, quando aqueles homens que haviam sido enviados pelo centurião, eles voltam para casa, eles encontraram o servo restabelecido. Amados, toda a autoridade foi colocada em Cristo Jesus. Depois da sua obra e sua ressurreição, aqui como homem, nessa passagem, como homem, Jesus estava sujeito ao Pai. Tudo que ele pedia ao Pai, tanto que várias vezes a gente vê ele orando e dizendo: Pai, eu te agradeço porque tudo que eu peço o Senhor faz. Ele estava sujeito à autoridade, ao governo, ao comando do Pai. Mas a palavra nos garante lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 9 em diante, que porque Jesus foi obediente, se você ler ali o capítulo 2, desde o versículo 1 ali de Filipenses, você vai ver que porque Jesus foi obediente enquanto ele viveu como homem, mesmo ele sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, ou seja, ele viveu na dependência do Pai, porque ele foi completamente obediente, porque ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, aprove a Deus colocar toda a autoridade em Jesus Cristo. Por isso, Jesus tem um nome que está acima de todo nome. É Ele que tem toda a autoridade e todo o poder sobre todas as coisas.
Amados, aquele homem entendeu, aquele centurião entendeu isso. E aí ele recebeu a cura para o servo que ele estava buscando. Amados, Jesus Cristo é o nome sobre qualquer adversidade que nós enfrentemos. Jesus Cristo é o nome acima de todo nome, de toda doença, de toda escassez, de toda dificuldade de relacionamento. Jesus está acima de todo pecado. Jesus está acima de todas as coisas, amados. O que nós precisamos, como colaboradores de Deus, nos render, nos sujeitar, assim como aquele homem, aquele centurião. Ele entendeu, ele se rendeu, ele se sujeitou. Amados, que eu e você nós possamos compreender isso. Muitas vezes nós, por causa das circunstâncias, nós começamos a fixar os olhos nas situações e nós esquecemos que Jesus Cristo é o nome que está acima de todo nome. E nós começamos a viver como se Jesus fosse fraco, como se Satanás tivesse mais poder do que Jesus, como se nós, muitas vezes, tivéssemos mais poder do que Jesus, mais autoridade do que Jesus. Ei, amados, Jesus está acima. Se você está enfrentando uma enfermidade, o nome de Jesus está acima dessa enfermidade que você está enfrentando. Se você está enfrentando conflitos nos relacionamentos, Jesus está acima desses conflitos. Se você está enfrentando problemas na sua vida financeira, escassez, Jesus está acima da escassez. E sabe o que é mais interessante disso tudo, amados? É porque na carta aos Efésios nós lemos que nós fomos colocados com Cristo, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Amados, exatamente na posição mais alta, onde está Jesus, acima de todas as coisas, com toda a autoridade e todo o poder. Aprove a Deus colocar todos aqueles que creem em Cristo Jesus assentados juntamente com Ele nas regiões celestiais. Amados, essa é a verdade sobre nós. Muitas vezes nós enfrentamos as dificuldades, os desafios, os problemas dessa vida aqui com uma mentalidade muito natural, com uma mentalidade muito terrena. Esquecemos quem é o nosso Deus, Jesus Cristo. Olha o que está escrito ali em Filipenses. Depois você lê Filipenses 2, 9, 10 e 11. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se renda a Ele. Amados, chegou o tempo de nós pararmos de resistir ao senhorio de Jesus. Nós falamos no devocional de ontem, por que me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Sabe, chegou o tempo de nós reconhecermos que todo o poder, toda a autoridade estão em Cristo Jesus. E nós nos sujeitamos, nos rendemos a Ele para que possamos viver, desfrutar de tudo o que Ele tem para nós por causa dessa autoridade, desse poder. Sabe, amados, quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e achamos, Satanás está vindo contra mim, o diabo, não sei o quê. Não estou aqui menosprezando e diminuindo, pelo contrário, eu já ensinei isso, sempre ensino que nós não devemos negligenciar a forma de atuação de Satanás. O apóstolo Paulo ensina sobre isso, que nós devemos permanecer atentos, compreendendo como que o diabo vem contra as nossas vidas, mas muitas vezes nós colocamos como se o diabo fosse maior do que Deus. Não é. Jesus Cristo está acima de tudo. Muitas vezes nós colocamos as nossas atitudes, o nosso comportamento,
a nossa vida como se fosse maior do que Jesus Cristo. Muitas vezes colocamos a nossa responsabilidade, sabe? Assumir a nossa responsabilidade como cristãos é extremamente necessário, mas nós precisamos tomar o cuidado para que nós não comecemos a achar que somos nós, é porque eu oro, é porque eu consigo, é porque a minha fé é poderosa. Ei, não! É porque Jesus é o nome sobre todo nome. É Ele que tem todo o poder, é Ele que tem toda a autoridade. Nós só estamos o que? Sujeitos a Ele. Sabe, amados, muitas vezes os cristãos têm deixado de viver uma vida extraordinária com Deus. Por quê? Porque deixam de reconhecer todo o poder e toda a autoridade. Muitas vezes tentam fazer na força do braço, outras vezes são sucumbidos pelas circunstâncias ruins e esquecem: hey, Jesus, o meu Senhor, está acima de todas as coisas. Amados, que eu e você nós possamos compreender isso e viver isso. Quando nós começamos a compreender o senhorio de Cristo Jesus, nós começamos a compreender o nosso papel de colaboradores de Deus, não nos colocando em pé de igualdade, ou então nos colocando como se o homem não decidir, se o homem não se arrepender, se o homem não fizer, então Deus não vai fazer nada. Não é o que a Bíblia nos diz, não é o que a Bíblia nos ensina. Deus, ele sempre é longânimo com a humanidade. O Senhor é longânimo e nós aprendemos isso com a palavra de Deus, porque o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas, por isso que ele exerce de longanimidade. Ele sempre dá muitas chances. E muitas vezes nós confundimos essa longanimidade do Senhor como se Deus não fosse mais soberano sobre todas as coisas. Nós confundimos a longanimidade de Deus achando que então ele não está mais na sua alta posição, como está escrito lá em Filipenses, acima de tudo e de todos, como se ele não tivesse mais todo o poder e toda a autoridade. Não, tá acontecendo tudo desse jeito, tá acontecendo conforme os homens estão direcionando. Não. Deus vai dando chances, e em tudo isso ele continua sendo o Senhor. Tanto que lá no texto de Filipenses diz que para que todo joelho, seja nos céus, na terra ou debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, quem vai se render, quem não vai se render, vai ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Se num primeiro momento nós olhamos muitas vezes as pessoas, os descrentes, eles não estão reconhecendo, pois vai chegar um momento que eles vão ter que reconhecer. Nem que seja no dia do juízo, mas vão ter que reconhecer. Agora nós, amados, nós que já somos filhos de Deus, que já nascemos de novo, sabe, nós precisamos ter essa consciência na nossa mente todos os dias. Todos os dias precisamos alimentar essa mentalidade. Ei, o Senhor está na mais alta posição. Ele tem todo o poder, tem toda a autoridade, e porque nós estamos nele, nós já estamos assentados com Cristo, com o nosso Deus. Somos participantes de todo esse poder e de toda essa autoridade. Mas muitas vezes nós não desfrutamos disso tudo porque insistimos em viver fundamentado e pautado nas circunstâncias, olhando o que os nossos olhos naturais enxergam, mas a Bíblia nos garante que a fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção das coisas que nós não vemos. Caminhar por fé não é caminhar pelas circunstâncias. Caminhar por fé é caminhar pelas certezas da palavra de Deus, pelas verdades espirituais. Não importam as circunstâncias. Nós precisamos fundamentar a nossa vida na verdade da palavra de Deus. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade, eu encorajo você
a crer que Jesus Cristo, o nome de Jesus, está acima do nome da enfermidade que você está enfrentando. Creia nisso. Confie nisso. Ah, Catiane, mas então por que existem pessoas que são curadas e outras pessoas que não são curadas? Amados, existem perguntas que muitas vezes nós queremos responder e que são inexplicáveis. Deus continua sendo soberano. Não queira questionar. Por que fulano de tal foi curado e eu não sou? Não questiona, não. Mas deposita a tua confiança e a tua fé na verdade do que a palavra diz, independente do que a circunstância te diz. Ah, mas Catiane, eu já estou enfrentando essa enfermidade há anos. Continua crendo no que a palavra diz, que o nome de Jesus está acima do nome da enfermidade que você está enfrentando. O nome de Jesus está acima. Talvez você lute contra alguma prática pecaminosa. Eu não consigo vencer, pois o nome de Jesus está acima do nome dessa prática pecaminosa e que você não consegue vencer. Deposita a sua confiança no que a palavra de Deus diz. Talvez você esteja enfrentando um momento de dificuldade financeira e você diz, tem se arrastado por muito tempo, Catiane. Tem se arrastado, eu tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho buscado a Deus e parece que as coisas não fluem na minha vida financeira. Creia, continue crendo que o nome de Jesus está acima de toda escassez, de toda privação, de tudo que você possa estar enfrentando. O nome de Jesus está acima. Sabe, amados, a caminhada com Cristo Jesus é uma caminhada de fé e perseverança. Nós precisamos exercitar a perseverança. Numa geração em que as coisas acontecem tudo instantaneamente, quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos a vida de tantos homens e mulheres de Deus, nós vemos que ninguém, assim, viveu a vida completa que Deus teve para eles num piscar de olhos. Pronto, aconteceu. Não, amados. Foi tempo. Nós vemos na palavra muitas curas. E imediatamente fulano foi curado. Imediatamente ele recebeu a cura. Sim, glória a Deus por isso. Mas quando nós olhamos, nós vemos que foram pessoas que enfrentaram muito tempo. Por muito tempo. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos buscando a sua cura. 12 anos crendo numa cura. Então a cura chegou. Aquela mulher encurvada, 18 anos, Jesus disse, 18 anos ela sendo oprimida pelo diabo. Vocês queriam que eu deixasse que ela continuasse oprimida pelo diabo? Não, o Senhor foi lá e a curou. Aquele homem no tanque de Betesda, 38 anos. Amados, todas as pessoas passam por muitos momentos, mas é necessário nós reconhecermos o que? O nome de Jesus está acima de todo nome, toda autoridade, todo poder está em Cristo Jesus e eu vivo em completa dependência de Cristo Jesus. Essa vida de dependência, amados, que não olha para as circunstâncias, mas mantém os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, independente se já passou 1 ano, 5 anos, 10 anos. Quantos e quantos homens precisaram esperar e esperar e esperar para que a promessa de Deus se cumprisse? Amados, o incrível da palavra de Deus é que ela vai nos ensinando e nos mostrando, não somos só nós que esperamos, não. A Bíblia está repleta de histórias de muitas pessoas, todas que viveram de fato uma vida com Deus. Elas precisaram esperar, precisaram perseverar, precisaram crer na suficiência de Deus,
seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, sempre precisaram crer que Deus é suficiente, que Cristo Jesus é suficiente. E agora nós temos essa verdade, porque Jesus Cristo fez uma obra e uma obra completa. Deus o exaltou à mais alta posição. E a palavra nos garante que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, na mais alta posição, juntamente com Ele. Mas não é porque nós somos poderosos, porque aprove a Deus fazer isso, pelo grande amor com que Ele nos amou. Amado, Jesus não está alheio às nossas dificuldades. Ele não está alheio às coisas que nós enfrentamos. Pelo contrário, Ele tudo vê. O Senhor tudo sabe. E existe recompensa. Existe recompensa, amados, seja pelas coisas boas ou pelas ruins que fazemos. Há recompensa. Nada vai ficar sem recompensa. Agora, nós somos convidados, convocados por Deus para exercitarmos essa fé na suficiência de Cristo Jesus, essa perseverança. E quando perseveramos, nós recebemos a recompensa. A palavra nos garante isso. Lá em Hebreus, nós recebemos, quando perseveramos, nós recebemos a nossa recompensa. Aqueles que por meio da fé, receberam a sua recompensa. Quando vai falar de homens e mulheres que viveram pela fé, eles precisaram o quê? Perseverar. Por meio da fé, eles receberam um bom testemunho, ou seja, é crendo na suficiência de Cristo Jesus, é entendendo a dinâmica, assim como esse centurião, ele entendeu. Esse centurião que nós lemos aqui em Lucas, ele compreendeu a dinâmica no reino do Espírito e ele compreendeu, mas é Jesus que tem a autoridade. Então, se é Jesus, é para ele que eu vou correr. Se é ele que tem a autoridade para mandar uma enfermidade embora, é para ele que eu vou recorrer. É a ele que eu vou pedir. Sabe, Marta, nós precisamos entender a dinâmica. Não é na força do nosso braço, não é na sabedoria humana, não é na ciência, é no poder que há no nosso Deus, Jesus Cristo. Ele está na mais alta posição. Todo joelho precisa se render a Ele. Todo joelho precisa se dobrar a Ele. Quando nós pensamos em todo joelho precisa se dobrar, nós só pensamos em pessoas. Mas quando a Bíblia fala isso, é tudo precisa se render ao poder, à autoridade de Cristo Jesus. Porque Ele é o nome que está acima de todo nome. Que eu e você possamos entender isso, amados, e viver isso. Quando nós enfrentarmos as dificuldades, quando nós enfrentarmos as situações difíceis, que nós possamos pensar nessa verdade, meditar nessa verdade e ministrar a nós mesmos. Jesus está acima de todo nome, de todo nome. Nenhuma circunstância me impedirá de avançar no caminho que Jesus Cristo tem para mim. Eu me rendo a ti, Jesus. Eu reconheço que toda autoridade está em ti. Eu reconheço que todo poder está em ti. E eu avanço em fé na suficiência do Senhor, da sua obra, do seu senhorio sobre a minha vida. Amados, que eu e você nós possamos viver assim, nesse entendimento, amados. Em nome de Jesus, nenhuma circunstância poderá nos vencer. Nenhuma circunstância. Por quê? Porque o nosso Deus, Jesus Cristo, tem um nome que está acima de todo nome. Claro, amados, que isso tudo se aplica na nossa vida ao nos rendermos a Deus. Agora, se rejeitarmos esse senhorio, se rejeitarmos que o nome de Jesus está acima de todo nome, se muitas vezes não rejeitamos abertamente, mas rejeitamos com o nosso comportamento, com os nossos posicionamentos, insistindo em viver na força do nosso braço, insistindo em viver fundamentado na sabedoria humana, intelectual desse mundo aqui, se insistimos em viver assim, estamos rejeitando que Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. E ao rejeitarmos isso, nós não vamos desfrutar de tudo o que
nós temos em Cristo Jesus. Mas a vida que Jesus Cristo conquistou é abundante. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A vida que eu tenho para vocês é uma vida plena, uma vida completa. Então, o que nós precisamos? É nos render, entendendo essa dinâmica no reino do Espírito, compreendendo que Jesus é um nome que está acima de todo nome, que nós, ao crermos em Jesus, fomos colocados juntamente com Ele, assentados nas regiões celestiais, e ao nos mantermos assim, firmes, com os olhos fixos e o coração firmado na suficiência de Cristo Jesus, não nas circunstâncias, mas na suficiência de Cristo, ao vivermos assim, nós vamos desfrutar da vida abundante que o Senhor tem para nós. E amados, vida abundante não é vida conforme o mundo vê. Muitas vezes as pessoas acham que a vida abundante é a vida isenta de problemas ou isenta de desafios. Não é isso. A vida abundante que o Senhor veio conquistar para nós é nós podermos ter paz mesmo em meio às piores guerras. É nós termos a provisão, o sustento, mesmo no meio de uma escassez. Nós olhamos, nada nos falta, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Sabe, amados, não é a isenção de problemas, não é viver no mar de maravilhas. Não é isso, não, amados. A vida abundante, o Senhor tem prosperidade para nós, né? Essa é a palavra, prosperidade para nós, mas prosperidade no sentido bíblico, não no sentido humano e natural. Não tô falando que então nós vamos ter que ser pobres, não vai ter dinheiro, não é isso. Deus não tem problema nenhum com dinheiro. Ele enriquece mesmo, que é problema com Deus é o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si. Não, por isso que não é só rico que tem problema com dinheiro, porque eles têm amor ao dinheiro. Tanto rico quanto pobre pode ter amor ao dinheiro. E aí é outro assunto, né? Para outro momento. Mas a vida que Deus tem para nós é uma vida de prosperidade. O que é prosperidade? É uma paz que excede todo o entendimento. É uma alegria, um contentamento que excede o entendimento humano, que vai além das circunstâncias, vai além das situações. E essa é a vida que o Senhor tem para nós. Essa é a vida que o Senhor tem para nós. E como que nós vamos desfrutar dessa vida? Compreendendo que Ele está acima de tudo. O nome de Jesus está acima de tudo. E nós podemos desfrutar de tudo que Ele conquistou para nós, reconhecendo a autoridade, o poder, o senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Amém, amados? Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pelo Teu ensinamento. Obrigada porque o Senhor nunca nos deixa sem saber das coisas. O Senhor sempre nos ensina, o Senhor sempre traz luz, o Senhor sempre nos mostra a verdade da Tua palavra. Muito obrigada por isso, Pai. Pai, minha oração é que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos no Senhor e compreendamos todo o poder, toda a autoridade que há em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que nós entendamos que não precisamos viver pelas circunstâncias, pelas situações, mas podemos viver pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.